Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu vou falar aqui de um produtor alemão e de uma caixa de CDs que trata justamente desse produtor alemão, que é um dos meus heróis musicais, que é o Konrad Plank, mas que ficou mais conhecido como Conny Plank. Então, é a caixa Who's That Man? A Tribute to Conny Plank, como está aqui. Então, esse era o Conny Plank, que trabalhou aí com dezenas de artistas, não apenas alemães, mas do mundo todo. Com certeza é um dos principais, que é o principal produtor do krautrock. Ele estava no lugar certo, na hora certa. E também com um talento incrível para a produção de álbuns. Então aqui essa caixa tem 4 CDs. Vou mostrar aqui. Então com quem o Conny Plank trabalhou, por exemplo? Com o Ken, com o Neu, com a Harmonia, com o Kraftwerk, com o Cluster, com Brian Eno, inclusive, até com Eurythmics, uma banda bem pop britânica da década de 80, que tinha aí a Annie Lennox nos vocais e o Dave Stewart como multi-instrumentista e compositor. Então ele trabalhou com Deus e o mundo. Mas, curiosamente, ele rejeitou um pedido do Brian Eno, que se tornou um produtor até mais famoso do que ele, apesar de o Brian Eno ter aprendido muita coisa com ele sobre produção de álbuns. Mas ele rejeitou um pedido do Brian Eno para produzir o Joshua Tree do U2. A ideia do Brian Eno era que o Conny Plank produzisse o Joshua Tree. Mas o Conny Plank recusou, dizendo que não dava para trabalhar com aquele vocalista. Simplesmente o Bono Vox. Não sei muito bem o porquê que não dava, mas em todo caso ele recusou. Mas então com quem que ele trabalhou então? Vamos pegar aqui. Contar um pouco da história do Conny Plank um pouco antes. Ele nasceu aí na Alemanha em 1940. Aí em meados da década de 60 ele começou a trabalhar em estúdios fonográficos. E até que na virada da década de 60 para a década de 70 ele começou a trabalhar como produtor freelancer. E um dos primeiros trabalhos dele como produtor foi o álbum Tone Float, da banda Organization, que eu já falei aqui no canal. Só que o Organization só lançou esse disco, que foi gravado em 1969, porém lançado em 1970, e não foi lançado na Alemanha na época, apenas na Inglaterra. Só que a Organization teve uma vida bem curta e acabou sendo o embrião do Kraftwerk. Então, e depois o Conny Plank produziria o primeiro álbum do Giacomo Kraftwerk em 1970. Ken, Neu, La Düsseldorf, por aí vai. Então, dá uma olhada aqui. Essa caixa aqui, as gravações mais antigas são de 72. E depois temos duas gravações póstumas, lançadas após a morte do Conny Plank. Então aqui, esse é o CD 1. Eles são diferenciados pela essa cor aqui na lombar. Então, o CD 1 é o CD verde. Esse aqui. Eu não vou falar sobre todos que estão aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. Porém, temos 12 canções aqui e para ter uma ideia da diversidade, a gente tem aqui Neu, com Le Vol, do terceiro álbum deles, aquela música bem... lembra até um pouco New Age, com barulho de mar e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente tem também Silver Cloud, do La Düsseldorf, que foi a banda que o Klaus Dinger montou após o Neu encerrar atividades. Temos Eurythmics aqui. Apesar que não é uma música das mais famosas, chama Le Sinistra, e é uma música até meio sinistra mesmo, como o próprio nome diz. Temos um projeto aqui de uma vocalista japonesa chamada Feu, mas do qual participaram o Jack Lipsyte e o Holger Tsukai, ou seja, a cozinha do Ken. É uma música cantada em japonês aqui, apesar do título ser em inglês. Temos o Michael Heta em carreira solo, com Feuerland. Temos aqui também o chamado pós-punk alemão oitentista. Tem aqui uma banda que só lançou um single, que é a Psychotic Tanks. E aqui no CD1 a gente tem o lado B
esse single que é Let's Have a Party. Ainda temos o DAF, outra banda pós-punk alemã, com Alles ist gut. Alles ist gut. Ou seja, tudo está bem, mais ou menos em alemão. Então aqui o CD 1, ele talvez seja o mais diverso de todos. Depois temos o CD 2, que é o CD azul. Esse aqui. Então aqui a gente vai ter o Iblis, que foi uma banda formada aí pelo percussionista e vocalista do Organization, o iraquiano vivendo ali na Alemanha, que era o Basil Hammoudi. Temos a música Drops aqui, uma música longa de mais cerca de 12 minutos de duração. Temos de novo o Noi com Negativland. Temos o lado A do single do Psychotic Tanks, que é Security Idiots. Temos outra música do DAF, só que aqui a pronúncia aqui não sei se eu vou conseguir acertar, é um alemão aqui, algo como Was Sicht du an heute Nacht, algo mais ou menos assim. Seria o que você vai vestir essa noite. Essa é uma música bem pós-punk, meio, com uma pegada bem eletrônica também, bem ao gosto dos anos 80. Temos aqui um artista alemão chamado Eberhard Kahnemann, que participou aí de vários grupos aí no final da década de 60 e início da década de 70, só que nunca se firmou. Se não me engano, ele participou do Kraftwerk pré-histórico. Aqui ele adotou um pseudônimo chamado Fritz Miller, e temos a canção Fritz Miller's Traum, que é bem maluca, bem de 77 essa canção aqui, cheio de efeitos sonoros, de colagens. E depois esse Eberhard Kahnemann também, já na década de 90, lança músicas ele adota o pseudônimo Blue Point Underground, é um projeto na verdade, e lança uma música chamada Connie Plank, música acho que se não me engano de 97, em homenagem ao Connie Plank. E temos aqui, finalizando, uma música só com valor histórico, porque artisticamente é horrorosa, tenho que dizer, que é o próprio Connie Plank cantando músicas natalinas, um putpurri de músicas natalinas em alemão. Mas fica só um interesse histórico mesmo, porque ainda bem que ele não enveredou pela carreira de vocalista, porque ele não levava o menor jeito para coisa. O CD 3, que é o CD Violeta, esse aqui, na verdade assim. Aqui a maior parte das canções são de remix das canções que são nos 2 CDs anteriores. São aqui 9 canções, mas tem 2 aqui que não são. 3 na verdade, né? Temos Infiltration, do duo Mobius Unplugged. Então o Connie Plank chegou a participar não só como produtor, mas como artista também, que ele fez com o Dieter Mobius, do Cluster. Os dois se juntaram também com o Mayo Thompson, do Red Crayola, que está lá no primeiro CD, que é a música Farmer Gabriel, que é bem interessante. Depois temos também Phil Rimmer, do Noi, em uma versão diferente, um remix diferente aqui também. E Those do Phil, aquele projeto que tem um artista japonês cantando. No resto que são canções que são versões remix de outras canções dos 2 álbuns anteriores. Para encerrar o CD 4, que é o mais curioso de todos, é assim. Aqui é o registro de um show do Arno Steffen, que também está aqui no primeiro álbum, é a faixa que abre o primeiro álbum dele, do Dieter Mobius e do Connie Plank. Os 3 fizeram um show na Cidade do México, em 1986, vejam só. Tem até 2 canções aqui que tem título em espanhol. Uma chama Mecanismo Latino e outra se chama Pequenas Brujas. Olhem que interessante isso. Infelizmente o Connie Plank morre em 1987 de câncer, mas o legado dele até hoje aí é imenso. Sem dúvida um dos produtores mais aclamados do mundo, é o meu produtor musical favorito, sem dúvida alguma. Para mim não tem nem
George Martin, nem Phil Spector. Para mim, o meu produtor o preferido é o Connie Plank. E também vem aqui um livreto. Aqui. Com fotos e textos de artistas que trabalharam com o Connie Plank. Tem texto aqui do Brian Eno, do Michael Heter, até Annie Lennox participa aqui com texto. Aqui o Connie Plank fumando aqui. E ele tinha um estúdio que ficava no meio do mato, ainda. Um lugar bem bucólico aqui. Aqui, ó. Aquelas casas típicas alemãs em estilo Enchaimel. Aqui é o Michael Heter, que está aqui. Aqui uma olhada no painel de controle dele. Aqui Annie Lennox aqui. Também frequentou esse estúdio lá na Alemanha. E outras aqui. Até o Brian Eno com baixo aqui. Aqui a galera toda reunida aqui no painel de controle, na mesa de som. Então essa é uma caixa que faz jus a um dos maiores nomes da produção de álbuns do rock. Ou algo ligado ao rock, mesmo que não seja exatamente, até pop tem aqui, como eu falei, o Eurythmics está aqui. Então, um sujeito bastante versátil e, acima de tudo, brilhante. Partiu prematuramente, ele partiu com 47 anos, uma pena, poderia estar aí até hoje, mas deixou um legado importantíssimo aí para o mundo da música. E lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.